Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo o texto de uma lei que muda completamente a forma como a gente deve analisar essa discussão a respeito da fiscalização do Pix pela Receita Federal. E eu não posso deixar de comentar esse vídeo que viralizou nos últimos dias falando a respeito do Pix e que talvez tenha sido um dos vídeos mais assistidos do Instagram a nível mundial nesses últimos tempos. Eu sei que o tema é bastante polêmico, mas o que eu vou trazer aqui é uma análise do ponto de vista técnico. Eu não vou aqui me posicionar politicamente, nem a favor, nem contra o deputado Nicolas, muito menos contra ou a favor do governo Lula, porque o que eu quero fazer aqui é uma análise de quem é profissional da área tributária, com formação não só como advogado, mas também em contabilidade. E o que eu vou explicar precisa ser conhecido e assimilado pelos cidadãos de uma maneira geral, independentemente de suas preferências políticas. A primeira coisa que eu quero colocar é que no vídeo tem várias verdades e que são verdades inclusive atemporais. Infelizmente, em nosso país, é fato que o Estado arrecada muito e devolve pouco para a população. Essa não é a realidade apenas da atual gestão do governo federal. É uma realidade que a gente vê em todos os entes federativos a nível de Brasil. Seja o governo federal, sejam os estados, sejam os municípios, todos esses entes federativos, de uma maneira geral, arrecadam muito em comparação com aquilo que eles entregam, que eles devolvem para a população. Então, essa verdade ela é inquestionável, irretocável, poderia ser dita por qualquer político de qualquer orientação ideológica, continuaria sendo uma verdade, infelizmente. Agora, naquilo que diz respeito à fiscalização do Pix, tem algumas observações que eu considero que elas são muito importantes para que você possa, inclusive, criticar o que eu estou falando e também avaliar melhor aquilo que foi colocado nesse vídeo. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que a Receita Federal, por mais que ela seja chefiada pelo secretário, que é nomeado pelo presidente da República, é uma instituição de Estado. E ela é formada em grande parte por um corpo de servidores extremamente técnicos, qualificados e que são também profissionais que se baseiam em questões técnicas para desenvolver suas atividades. Por exemplo, essa fiscalização das movimentações financeiras que as pessoas fazem de uma maneira geral, ela não começou agora. Para você ter uma ideia, o governo já havia adotado lá em 2008 a criação de uma declaração chamada de MOF, Declaração de Informações de Movimentações Financeiras. Essa declaração foi extinta em 2015 porque surgiu a E-Financeira, através da qual o governo ampliou e modificou ali algumas regras que diziam respeito à forma como as instituições bancárias deveriam apresentar informações sobre movimentações realizadas por pessoas físicas e por pessoas jurídicas a partir de determinado valor. E olha que interessante, do ponto de vista técnico, a E-Financeira exigia informações relacionadas a movimentações de pessoas físicas que superassem R$2.000 por mês. O que essa instrução normativa publicada e depois revogada agora em 2025 fazia era aumentar esse limite para R$5.000. Desse jeito, se a gente pegar o exemplo de um banco como o Bradesco, por exemplo, o que o governo determinou foi que o Bradesco mandasse menos informações e não mais informações para a Receita Federal. Agora, a instrução normativa também ampliou a obrigatoriedade das empresas que deveriam apresentar essa declaração. Por exemplo, algumas empresas que atuam como meios de pagamento, através das quais se podia fazer Pix, por exemplo, elas não eram obrigadas antes a entregar a E-Financeira. Por quê? Porque não eram instituições bancárias. Aí a instrução normativa que foi editada e depois foi revogada pela Receita incluía essas carteiras digitais, vamos dizer assim, que não eram bancos propriamente ditos, na obrigação de informar também esses dados na E-Financeira. Essas empresas passariam a ter que apresentar as informações de movimentações ali acima de R$5.000 no caso de pessoa física e R$15.000 no caso de pessoa jurídica. Como voltou a valer a instrução normativa de 2015, ao invés de Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e outros bancos mandarem dados de movimentação de pessoas físicas acima de R$5.000, elas vão mandar informações de depósitos, transferências, Pix e tudo mais acima de R$2.000. Quem tem o que esconder, por enquanto, pode então usar esses aplicativos de carteira digital que não são bancos propriamente ditos, de acordo com a regulamentação legal, para fazer suas movimentações. Mas isso, quem tem o que esconder. O que eu quero dizer dentro desse contexto todo é que o pior de tudo e que a gente vê que é equivocado, tanto nas afirmações do vídeo, do deputado, como de muitas outras pessoas que são influenciadores de outras áreas, a exemplo de alguns influenciadores da área de finanças, alguns inclusive que eu acompanho porque eu gosto,
respeito, aprendo com eles a respeito de investimentos, é que todo mundo ignorou um dispositivo legal que, para quem é da área tributária, como é o meu caso, faz toda a diferença. É um artigo de uma lei lá do ano de 1996. A Lei 9.430 fala no seu artigo 42 que é possível a Receita Federal considerar como rendimento omitido os valores recebidos em conta bancária que não tiverem sua origem justificada. Ou seja, ela pode fazer essa presunção. Ela pode chegar para uma pessoa que recebeu dinheiro na sua conta e dizer, olha, eu quero saber qual é a origem desse valor, e se ela não explicar qual é a origem, a Receita pode considerar isso rendimento sujeito ao imposto de renda. Isso não pode ser feito de qualquer maneira. A Receita Federal precisa intimar o contribuinte para dar a oportunidade de ele se explicar e de ele comprovar o porquê daquela movimentação. Só que olha o detalhe, o parágrafo 3º desse artigo 42 da Lei 9.430 determina que não vai se considerar para efeito de fiscalização pela Receita como a renda omitida valores que no ano, na conta de uma pessoa física, não ultrapassem R$80 mil. A não ser que, individualmente, os depósitos, os créditos feitos na conta sejam maiores do que R$12 mil. E aí vamos pegar um exemplo prático para você entender. Imagina a situação de uma diarista que recebe todos os meses ali dos seus clientes vários valores através de Pix e que ela tem uma renda média de R$4 mil. No ano ali, arredondando, ela vai ter uns R$50 mil de renda. Só que ela, por ser uma pessoa simples, que não conhece da tributação, recebe tudo ali de maneira informal de fontes pagadoras que são pessoas físicas e por isso não retém imposto de renda na fonte, e ela acaba não pagando o imposto de renda sobre esses valores, que teoricamente seria tributado através do chamado carnê-leão. Aí acontece que ela poderia ser intimada pela Receita para explicar esses R$50 mil que caíram na conta dela sem que ela apresentasse qualquer declaração de imposto de renda. Mas com a regra que foi editada lá na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, a Receita Federal não pode sequer intimar essa pessoa nem para perguntar a explicação para esses depósitos, PIX, ou seja lá o que for. E não pode por quê? Por causa desse dispositivo legal a respeito do qual ninguém por aí dos influenciadores, independentemente de ser político ou um guru das finanças, comentou. E cá para nós, isso faz uma baita diferença. O cara que organiza o churrasco e recebe o dinheiro da galera ali na sua conta, ou o cara que aluga e paga uma casa de veraneio, mas recebe a contribuição dos parentes que vão ali dividir a conta, e muitas outras pessoas que recebem valores em suas contas, não tem por que se preocupar, a não ser que recebam valores que sejam renda e que superem esse valor. Quer um exemplo? O cara que vende uma casa que vale R$300 mil e pede para colocar R$200 mil na escritura. Aí ele pede para o comprador pagar os outros R$100 mil por fora. Por que ele está fazendo isso? Para sonegar? Claro que sim. Ele pode ser pego? Nesse caso, ele pode ser pego, mas a Receita Federal não está querendo fazer isso a partir de agora. Ela já faz isso há muito tempo. Inclusive, eu já defendi um auto de infração que envolvia uma situação dessa. Na ocasião, nós conseguimos reduzir o valor do auto de infração justamente porque a Receita Federal pegou também um monte de depósito de valor menor do que R$12 mil e juntou com o valor alto que ele recebeu por fora na venda de um imóvel. Depois que a gente reduziu o débito, ele foi lá e parcelou e regularizou tudo. E ele também aprendeu que não dá para ficar vendendo imóvel e recebendo dinheiro na conta bancária por fora. Por quê? Porque a Receita está de olho. Para você ter uma ideia, essa defesa que eu fiz já tem mais de 15 anos. Então isso não é novidade nenhuma. E esse vídeo eu espero que esclareça isso para você. Então quando uma pessoa simples, um cidadão trabalhador, receber ali um valor na sua conta e que foi, por exemplo, a devolução de um valor que você emprestou através do seu cartão para um parente, para um amigo, que talvez tenha comprado ali alguma coisa, suponhamos, no valor de R$10 mil no seu cartão de crédito, e ele foi pagando ali mês a mês R$1.000 cada parcela. Não precisa se preocupar, porque isso não vai ser considerado como rendimento omitido, já que isso não alcança o limite de R$80 mil no ano. E outra, isso só seria problema, primeiro, se individualmente o crédito que a pessoa recebesse passasse de R$12 mil. Ou se o cartão fosse emprestado para alguém comprar algo de R$15 mil e essa pessoa pagasse os R$15 mil de vez na conta do titular do cartão e mais. Isso se a pessoa sendo intimada pela Receita Federal, ela não conseguisse explicar a origem daqueles R$15 mil. E somente nessa hipótese, se ela não conseguisse convencer a fiscalização de que foi uma compra no cartão para um parente seu, é que a Receita poderia cobrar o imposto de renda. Agora, cá para nós, a Receita Federal não está focada nessas movimentações pequenas. No futuro, é até possível que a Receita venha a notificar um contribuinte desses para ele prestar esclarecimento sobre isso. Mas, em regra, isso não está no radar do órgão. Por quê?
porque o trabalho que dá para pegar um cidadão desse representa uma possibilidade de incremento muito pequena para justificar o envolvimento dos auditores fiscais no exame dessa justificativa e na eventual cobrança do imposto, se isso naturalmente for considerado uma renda omitida. Aí eu sei que alguém pode dizer, mas eu já fui pego por causa de um recibo médico de R$2.000 que eu deduzi no meu imposto de renda. Aí eu digo, nesse caso, além de não ter nada a ver com a fiscalização dos depósitos bancários, a Receita cruza essas informações com outras declarações e que eu até comento em outro vídeo aqui do nosso canal. Mas para finalizar, que a gente viu em muitos vídeos publicados sobre a polêmica da fiscalização do Pix, em parte, e apenas em parte, não se justifica tecnicamente. E eu volto a enfatizar aqui para encerrar o vídeo que eu não estou nem defendendo nem indo contra o governo, mas trazendo a informação acerca desse texto legal que está lá para você conferir. Só tenham cuidado porque os valores que constam da redação original lá da Lei 9.430 foram atualizados por outra lei editada ali meses depois, a Lei número 9.481. Então você pode ficar livre para fazer suas críticas em relação à tributação em nosso país, que é muito injusta, complexa, que desestimula o empreendedor, prejudica a economia, e tudo isso a gente critica independentemente do governo que está no comando, porque a nossa análise aqui é uma análise técnica de quem trabalha com foco na tributação. Agora, se você considerou que essas informações que eu trouxe aqui são interessantes e pertinentes, gostando desse vídeo, além de deixar o seu like, aproveite para se inscrever no nosso canal e receber outros conteúdos como esse que vão lhe ajudar a entender de forma clara e prática um pouco mais sobre o pior sistema tributário do mundo, que infelizmente é o nosso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.